Quero, nesta manhã, desejar a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor, que possamos ter um final ainda de semana diante de Deus, cheio de graça, de virtude e saúde. Quero, neste momento, entrar por meio deste canal de comunicação para ministrar a palavra de Deus. Que esta palavra possa trazer refrigério e benefício, ou, se no momento não for apropriado, mas guarde aí na tua dependência aí, que ela possa ser útil no futuro. Quero ministrar e dar um título a esta palavra de Deus, né? Como agir em momentos de desespero. Como agir? Será que o nosso porte físico, a nossa mente, está preparada? Onde buscar refúgio nesse momento? Porque quando olhamos para os lados, olhamos para frente, e se olharmos para trás, parece que estamos em um beco sem saída. Mas o profeta Abacuque, ele nos traz diante da palavra de Deus, né? Ele nos dá aqui uma orientação. E para quem? Porque tudo que é de graça ninguém quer às vezes, mesmo sendo de graça. Mas aqui é a palavra de Deus, que se renova a cada dia. E o profeta Abacuque, no capítulo 3, o versículo 1, vou estar esboçando, né? O versículo 3, o 2, o 3, e depois vou avançar para o versículo 17. Então, vamos ler a palavra de Deus. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Tamã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, a terra, e encheu todo do seu louvor. Versículo 17. Muito conhecido nas igrejas. Porquanto
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Vemos o profeta Abacuque, ele se expressar, né? E aí vemos a palavra de Deus que nos traz sempre momento oportuno, né? Como se alegrar em desespero. Eu vejo que pessoas, basta uma criança, o filho de alguém, está correndo e cair, a mãe já, ou a família entra em um desespero. E dependendo da queda, se sangrar, o desespero é maior para levar para o hospital. O controle físico e emocional é difícil em momentos de desespero para se controlar. Mas tudo bem. A palavra de Deus, ela nos fala pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, Paulo, ele traz nas suas epístolas essa recomendação. E diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Até da vida desesperamos. Aí ele continua, Paulo, dizendo: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Aí Paulo traz uma orientação dessa, que na época a perseguição, a tribulação que veio ali na Ásia foi tão grande, né, que não dava para suportar, não. Mas olhe bem, enumerar, agarrar-se, exemplo que está prestes a se afogar. Um exemplo de emunar ou agarrar-se é de quem está dentro das águas, está quase se afogando.
né? E nessa hora é um desespero terrível de quem está dentro d'água e achando que vai morrer afogado. Agora, a pessoa ao ver uma boia, né? Ele já toma um fôlego. E qual é a intenção para não morrer afogado? É agarrar-se, é emunar, é agarrar-se para sobreviver e não morrer. Agora, o profeta Abacuque agora contempla com o véu da incerteza. O profeta, o momento que estava atravessando o povo de Israel e o povo de Judá, era um momento de incerteza. Era um momento que você não podia ter uma luz de certeza que ia dar certo, né? Ele contemplava um véu da incerteza. Aí a certeza do homem a Deus e a queixa e a confiança. O profeta agora, ele se depara diante da incerteza agora com a certeza. Lá na frente nós vemos como foi lido que ele estava em meio de incerteza. Do homem natural a Deus e a queixa a confiança. Da queixa que ele estava, que ele passou a queixa, o que estava acontecendo, agora mudou para confiança. Agora vemos aqui a palavra de Deus. Como controlar o caos, quer dizer, o momento do desespero. Como controlar? Aí nós vemos aqui a palavra de Deus, né? Que o profeta Abacuque, ele viu o povo passar por tudo isso. Por isso ele inicia a palavra de Deus no capítulo 1, aqui dizendo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Aí é onde que ele mostra a queixa. Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. É como alguém que está se afogando, pedindo socorro e não vê nada para se apoiar. Assim estava o profeta Abacuque, em meio de uma situação gravíssima. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexão? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Olha o que ele estava enfrentando ali diante do povo. E não só isso. E por causa da lei que se afrouxa, a lei que se afrouxa. E a sentença nunca sai. Porque o ímpio, né? O ímpio cerca o justo. E sai o juízo pervertido, né? Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos foi
contada. Então, o profeta, ele estava atravessando um caos no meio do povo de Israel e no meio do povo de Judá, ao ponto que, olha bem, há também quem suscite a contenda e o litígio, né? A outra, a iniquidade que estava se multiplicando. E a lei que era para ser vista de forma correta, estava afrouxando cada dia mais. E a sentença que nunca saía. Não é diferente dos nossos dias, onde o certo é errado e o errado é certo. Onde o homem, que nasceu homem, agora é destaque como mulher e a mulher como destaque agora é homem. Onde a lei nossa hoje, a lei brasileira, onde é preso alguém que cometeu um delito e depois a lei se afrouxa soltando, dizendo que ele não tem problema nenhum. Onde o direito da vida que se perdeu, que hoje você pode matar e não vai preso. Onde os homicídios se multiplicam, femicídio, latrocídio se aumenta. Não era diferente nos anos em que o profeta Abacuque, aqui ele profetizou. Foi lá nos meados dos anos 612 a 605. Ordem decadente. Mas olhe bem, o profeta Abacuque perturba-se com a gravíssima iniquidade de Judá. Mas em contraste com o seu contemporâneo Jeremias, ele sente a maior solicitude pela aparente relutância de Deus em julgar. E a falta agora de arrependimento do povo. A destruição, a violência, a falta de consideração pelas leis divinas. Agora, observe bem, uma outra coisa. Florescem sem que ninguém a refreie. E apesar das ardentes rogativas do profeta, pedindo a intervenção divina sobre essas causas, ele parece que não está sendo ouvido. Aí Deus responde a Abacuque que dentro em breve ele receberá a resposta. Foi aqui o versículo que eu li, o versículo 5. Que dentro em breve você receberá a resposta. E eu te falo pela palavra de Deus. Se você está atravessando agora um momento difícil, se você tem falado com Deus das tuas dificuldades, dos teus problemas, das tuas angústias, dos teus desesperos, que não há um ombro para se consolar, saiba que Deus, assim como foi com o profeta Abacuque, ele também é na tua vida. Que a resposta de Deus vem e te tirará
desse desespero. Olhe bem, aí depois que Deus, né, ele que fala que o profeta Abacuque ia receber uma resposta, os ferozes e os ímpios que são da época, os caldeus, né, ali na Babilônia, né, os babilônicos, que serão a vara de Deus que açoitará, ajudar, diante dos próprios olhos, diante de Abacuque. Os nossos olhos verá a glória de Deus. Assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Estava sendo apedrejado para ser morto, mas ele estava vendo a glória de Deus. Nesta manhã também veja a glória de Deus na tua vida. Olhe bem, o profeta, aqui Abacuque, em vez de aliviar a carga do profeta, o que ele estava atravessando, em vez de ser aliviada a carga do profeta, essa resposta torna mais pesada, ficando Abacuque ainda mais angustiado. Porque um novo e mais capítulos de problema. Aí, como pode Deus, cujos olhos são tão puros que não podem contemplar o mal? Quando nós olhamos a face da terra hoje e vemos os acontecimentos de hoje, o que está se passando, olha só, o desespero grande para se tomar uma vacina, achando que a vacina vai ser a solução. A briga nos ambulatórios. Não vejo diferença alguma da época de Abacuque. Olhe bem. Abacuque angustiado por um novo e mais espinhoso problema. Agora, como pode, né? Deus, cuja uma nação ímpia, sedenta de sangue, é que nem a de hoje, destruirá uma nação mais justa que ela. Aí o profeta procura um lugar solitário para esperar a resposta de Deus. Aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e que eu responderei quando eu for arguido. Aí o Senhor responde a Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão aí, Abacuque. Torna bem legível sobre as tábuas, para que possa saber ler o que correndo se passa. Deus não é homem que minta. Ainda que você esteja no beco sem saída, como disse o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Começa a contemplar hoje já a tua vitória. Começa já a se alegrar na tua vitória. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, não é no nosso tempo, não é na hora que a gente quer. Diz o capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Assim disse Deus ao profeta.
e até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Agora, olhe bem, vamos descrever um pouco mais aqui, né? A resposta vem mediante a uma das mais sublimes declarações das Escrituras Sagradas. O justo pela sua fé. O justo viverá pela fé. Você não pode perder a fé em Deus. Nesse momento de desespero, não pode perder a fé em Deus. Olhe bem, fé ou fidelidade, né? Aqui nós vemos uma coisa importante na palavra de Deus. Abacuque angustiado por um novo e espinhoso problema, mas a resposta veio. Aí, pela fé, e o justo pela sua fé viverá, e o justo será preservado no dia da angústia. É crendo, é sendo esmagado, passando pelo moinho, passando pelo funil, mas passe pelo funil crendo, passe pela moedura crendo pela fé que o justo viverá. Olhe bem, uma outra coisa, porque dependeu de Deus, o que faz que possa depender dele. Nós precisamos depender de Deus constantemente. Olhe bem, a resposta finaliza como a internet tem tido um probleminha, mas estamos ainda debaixo da graça. Viverá o justo para sempre? Pela palavra, Deus recomenda que viverá e será preservado no dia da angústia. Agora, olhe bem, a resposta finaliza com um mandamento de silêncio universal. Diante de Deus, o soberano, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Quando nós observamos aqui esta palavra, nós vamos ver que lá no livro da Carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, nós vamos ver aqui a palavra de Deus dizendo assim, no versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos a ousadia que no momento de desespero nós podemos entrar nesse santuário e poder clamar, né? O Senhor está lá no seu santo templo, cale-se dele diante de toda a terra. Pode quem quiser falar, mas a nossa fé está em Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Agora observe bem, uma outra coisa aqui do profeta Abacuque, que
recapitulando, nós vemos uma coisa. Olha, o profeta, Deus não julgou a corrupção moral de Judá de imediato. Depois da solução divina, os caldeus serão julgados ali na Judéia. Então, a solução, o problema, olha, problema, solução divina e problema porque os maus são utilizados para punir os mais justos que vivemos. Mas olhe bem, que o remanescente, o justo, será preservado. Quer dizer, quem confia, quem está com fé. A destruição dos caldeus é inevitável. Deus vai entrar com causa. E certamente a certeza da retribuição. Deus não deixou o profeta embaraçado. Deus não deixou o profeta embaraçado. Mas olhe bem, controlar o caos, né? O profeta precisava entender que tinha um caos, tinha um problema, que o desespero veio, né? Agora, a destruição da iniquidade, que significa o contrário à moral. Iniquidade é o contrário da moralidade. A religião, a ação perversa, a maldoso vexame, a contenda, o litígio, os processos judiciais, né? A frouxidão dos processos e da lei, o ímpio que estava oprimindo o justo, o ímpio oprimindo o justo e o juiz, os juízes que não faz comprovável a causa. Agora, como estava a situação religiosa? Os cultos lá em Judá estavam extintos. A crise de Judá, né? A crise de Judá, as crianças abandonadas, violência, que significa Eb Hamas, em hebraico, violência, Eb Hamas. As grandes incertezas morais, espirituais, as dúvidas, a adoração nas incertezas, a fé, né? A fé, eles estavam já adorando a Estar. Estar é a deusa dos caldeus, conhecida a cidade na época, a cidade dos ladrões. Não é diferente quando olhamos para a nossa pátria e sendo às vezes julgada por pessoas dizendo que aqui o Brasil é local de ladrão. Mas o salmista diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora Abacuque professa dessa forma. Ainda, essa comparação ainda, né, eu olho para o quadro aqui da cidade que me encontra. Ainda que Alhandra, aqui é a cidade, ainda que o ministério, ainda que a família, ainda que os pais ou os filhos
Ainda que a flor, eu tenho contemplado aqui, que tudo que se planta, depois vem a flor para vir o fruto. Pode ser um mato, mas ele vai dar a flor para anunciar o fruto dali da sua semente. Né? Ainda que as flores não anunciam o seu fruto, quer dizer, elas não germinam. O que eu espero acontecer, que não chegue mesmo, o que eu estou aguardando. Estou quase sem respirar, aguardando, e não chega mesmo. E que as